Oi, sétimo ano! Bem-vindos de volta às aulas. Espero que esse semestre seja um semestre de muita paz e que possamos aí dar andamento nas nossas atividades. Bom, hoje então damos sequência aos nossos estudos. Arte neoclássica brasileira, também o realismo. E hoje vamos ver o pré-modernismo com um dos artistas mais importantes que o Brasil já teve, principalmente para a fase modernista. Ele não foi influente para o movimento modernista, no entanto, ele foi uma das pessoas que mais buscou um novo significado para a arte, que é o Eliseu d'Angelo Visconti. Eliseu nasceu no dia 30 de julho de 1866, na cidade de Santa Catarina, na província de Salerno, na Itália. Ele veio para o Brasil no ano de 1873, apenas com 7 anos de idade. Eliseu se considerava brasileiro, embora ele tenha nascido na Itália, ele gostava muito do Brasil, infinitamente. E eu queria deixar para vocês um trecho em que ele escreveu e que eu acho muito interessante dele falando sobre o Brasil. Há quase 70 anos que habito o Rio de Janeiro. Tenho o direito de ser carioca, local onde o meu espírito se formou e abriu-se a sensação estética que até hoje me prende à vida. O que preciso para ser mais brasileiro? Nunca cometi uma ação de esquecimento com a minha própria pátria, onde formei o meu espírito. A questão do nascimento é um incidente na minha vida. Podera ser um incidente a permanência de 70 anos numa terra onde um homem plasmou a sua alma, amado, estimado e consagrado por todos. Não. É verdade que, sob o ponto de vista da arte, eu não fiz jus e não correspondi a tanta benevolência recebida da minha pátria adotiva. Então, por esse trecho nós conseguimos perceber o quanto ele amava o Brasil, mais precisamente o Rio de Janeiro, em que ele morou por muitos anos. Bom, agora vamos à história de vida desse artista, como que ele veio para cá, o que ele fez aqui no Brasil. Francisca de Souza Monteiro Barros, a baronesa de Guararema, ela foi a grande articuladora para que o Visconde viesse para o Brasil. Ela influenciou a sua mãe, a mãe do Visconde, em trazê-lo para o Brasil, que naquele momento era uma terra prometida. É importante ressaltar que essa baronesa, ela também foi aluna do Victor Meirelles, que é um artista que nós vamos ver na próxima aula. E ela também influenciou o Eliseu Visconti a prosseguir na arte futuramente, e é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o Eliseu Visconti vem para o Brasil com a sua irmã Marianela. Vamos dar uma olhadinha na foto dos dois. O Eliseu e a sua irmã se instalam na fazenda em São Luís da Paraíba, que fica em Minas Gerais, e eles ficam ali por alguns momentos. Logo depois disso, a baronesa pega afeição pelos dois e começam a influenciar eles a seguir no caminho das artes. A intenção do barão e da baronesa era trazer os dois para o Brasil para ajudar eles na fazenda, para ajudar no campo e executar as funções de uma fazenda. No entanto, eles se afeiçoaram muito aos dois, e foi aí que ela começou a incentivar ele nas artes. Eliseu vai para o Rio de Janeiro estudar música no Clube Mozart, que fica no bairro de Andaraí do Rio de Janeiro. Bom, e aí o Eliseu começa a perceber que ele não tem assim muito talento para música. Em 1882, a baronesa ela adquire o solar da Marquesa de Santos. E lá tem muitas obras de arte, como se fosse uma espécie de um museu, só que em versão de casa. Então, nesse momento, ele tem muito contato com a arte. E a partir daí, no mesmo período bem próximo, ela começa a ver os desenhos do Eliseu
e percebe que ele tem jeito pra coisa. E aí ela vê um desenho de uma camponesa romana e decide então influenciar o Eliseu a entrar na Escola de Artes e Ofícios de São Paulo. No período existiam muitas premiações dentro das escolas de arte. E aí o Eliseu ficou conhecido e apelidado como Papa Medalhas, de tanto ele conquistar medalhas com as suas obras de arte. E começou a chamar a atenção dos professores. Um exemplo também é o Vitor Meirelles, que é também um artista que vamos ver na próxima aula. E que também foi o professor da baronesa. Em 1884, o Eliseu ele cria uma escultura, as Romãs, e é elogiado pelo imperador Dom Pedro II, que até pergunta para ele por que ele não vai estudar no Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes. E aí que no ano de 1885 ele ingressa no Rio de Janeiro e estuda as artes. Outro fator muito importante, o Dom Pedro ele gostava de dar as medalhas para os artistas durante esses eventos. E foi aí que ele conheceu o Eliseu Visconti. E no momento em que ele entrega a medalha e pergunta por que ele não vai estudar na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, ele fica embasbacado e não consegue falar. Em 1886, mais uma vez ele recebe o prêmio das mãos de Dom Pedro II, que pergunta para ele: mas como que você ainda não entrou na Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro? E ele ficou tão emocionado, embasbacado, pelo Dom Pedro ter falado isso para ele, ter reconhecido o trabalho dele, que ele não conseguiu falar, ele ficou extasiado. E aí, depois de um tempo, ele é convidado a pintar o Teatro Municipal e insere como uma homenagem a imagem de Dom Pedro II. Nesse momento em que ele entra na Faculdade de Belas Artes, ele começa a se juntar com outros artistas e começam a repensar na estrutura do fazer artístico. Então, o grupo que ele estava envolvido, ele ia contra a missão francesa de 1814, que buscava implementar a arte neoclássica no Brasil. Mas a arte já estava avançada na Europa, já tinha modificado. A gente estava ali na fase já do impressionismo. Então esses artistas eles queriam evoluir, né, tecnicamente, filosoficamente, e queriam abandonar o estilo clássico de pintura. Eles também queriam um retorno das provas que ganhavam bolsas de estudo para a França, né, que foram bloqueados em 1884. Então ele queria o retorno dessa bolsa de estudo. O grupo do Eliseu Visconti também tinha um outro grupo de artistas que eram mais radicais. Eles queriam que a escola acabasse, eles não acreditavam mais nesse conceito de arte. Eles achavam que só as pessoas que estavam na academia podiam produzir arte e os outros não. Então eles questionavam tudo. Até que chegou um momento que foi feita uma reunião entre esses dois grupos e que fecharam um acordo e criaram até um projeto para ser enviado para o ministro interior da Academia de Artes. E assim, esse grupo, junto com alguns professores e articuladores, no dia 15 de junho daquele mesmo ano de 1890, fundam o Ateliê Livre, que era um ateliê que buscava as pinturas ao ar livre, já que na academia eles não tinham esse objetivo, eles não criavam a pintura ao ar livre, somente dentro dos ateliês e dentro do espaço da escola. E aí tinha um pintor muito famoso que dava os cursos nesse espaço, o Rodolfo Amoedo, e também teve um auxílio dos irmãos Bernadelli. E aí vários artistas começaram a frequentar esse espaço com uma grande curiosidade, já que era uma novidade para sua época. Esse ateliê ele pertencia ao Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Então, nesse momento, no dia 8 de novembro de 1890, é aprovado o projeto desses professores e artistas a criar uma nova escola de belas artes e encabeçou aí diversos artistas para a sua época. Os professores Vitor Meirelles e Pedro Américo, eles vão se aposentar nesse momento. Com a abertura dessa escola, o Ateliê Livre ele vai ser fechado, já que esses professores vão dar aula nessa escola. Então, no dia 26 de novembro, eles fazem uma grande exposição para propagar aí a nova linguagem artística brasileira.
mesmo que alguns artistas não eram brasileiros, eles residiam aqui no Brasil, então eram nomeados como patriotas, né? Como você viu, Eliseu Visconde ele se considerava brasileiro. Em 1889, ele produz a obra Mamoeiro, que foi o ápice da sua carreira por muitos historiadores. Então, ele já tinha aprendido basicamente tudo que ele podia aprender com os professores brasileiros. Em 1892 é criado o primeiro concurso de artes da República Brasileira. E quem ganha esse concurso? Lógico, Eliseu Visconde ganha esse concurso e vai para a França e visitar outros países da Europa. Na França, depois ele viaja para Madrid, para a Itália e conhece algumas cidades. No ano de 1913 a 1916, ele reside na cidade de França, em Paris, para produzir o Fauer do Teatro Municipal. Tem uma parte bem grande, ele vai produzir tudo lá. Dá uma olhadinha aí dele nessa atividade lá na França. E aí, a partir de 1920, ele fica fixo no Brasil e não vai mais para nenhum país. No ano de 1944, aos 78 anos, Eliseu morre na cidade do Rio de Janeiro com um infarto. O Eliseu Visconde ele tem um estilo eclético. O que é um estilo eclético? É um estilo variado, ele usa vários estilos de arte para compor a sua obra. Quais eram eles? A arte nouveau, que é a arte decorativa. Também tinha o simbolismo, que você usa vários símbolos dentro de uma obra. Também tinha o pontilhismo, que é uma derivação do pós-impressionismo. E também tinha o impressionismo, que é as pinceladas rápidas e também a pintura de paisagens. Outra coisa fundamental é que ele usava muito autorretratos. Ele usava as cores puras, pinceladas largas, cores vibrantes e um fator muito legal e muito interessante é que o Visconde ele desenhou a primeira favela. Então dá uma olhadinha aí nessa obra. Bom, agora vamos conhecer outras obras desse grande artista. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, à matéria, pode enviar no e-mail que eu respondo para vocês. Tudo bem? Beijos e até a próxima aula!